que eu possa ajudar. Muitas vezes, os irmãos têm uma boa expectativa quanto a mim, por causa da minha posição como professor de seminário, né, auxiliar do pastor Eurídice aqui. Isso às vezes me deixa pequeno, diante da expectativa dos irmãos, né, e da responsabilidade que eu tenho aqui. Muito obrigado também aos alunos do Instituto Bíblico de Campinas, que vieram aqui prestigiar esse momento. De vez em quando alguém me pergunta: você ensina na sede? Eu falo: não, eu sou aprendiz do pastor Eurídice. É diferente de ensinar, né? Quando ele achar que eu estou pronto, aí eu mudo meu discurso. Irmãos, nosso tema de hoje, aliás, o tema desse trimestre, aprendendo sobre Moisés, é um tema muito especial, importante na Bíblia. Devo lembrar que Moisés, ele é o principal nome do Antigo Testamento, né? Paulo é o mais importante do Novo Testamento, Moisés é o principal nome do Antigo. Devo lembrar que nós não podemos colocar Jesus nessa conta aqui, né? Jesus não conta. Então eu tenho Moisés no Antigo Testamento e Paulo no Novo. Moisés nasceu em dias de dura perseguição contra os israelitas durante a escravidão no Egito. Todos sabem, né? Nos dias em que Moisés nasceu, havia ordem por parte de Faraó que matasse todos os meninos hebreus, né? E a Bíblia diz que quando Moisés nasceu, os pais viram que ele era especial e escondeu Moisés. Eu até faço uma crítica aqui a algumas traduções que fala que Moisés era belo ou era formoso, né? A Bíblia fala: e a mãe de Moisés viu que era formoso. Essa tradução não está boa, porque nenhuma mãe acha o filho feio. Então, quando a mãe de Moisés acha bonito, acho que é normal, né? Padrão de todas, até a minha mãe acha que eu sou bonito, né? Mas aí, quando eu traduzo para especial, né? Olhou para Moisés e viu que tinha algo nele de especial, então resolveu guardá-lo. Quando não conseguiu mais esconder, não se esconde uma criança por muito tempo, né? Quando você tem um vizinho lá que tem criança, você sabe, ninguém esconde. E aí a mãe de Moisés colocou ele num cesto, né, untado, betumado, para que ele não afundasse, e colocou para descer o rio para que fosse encontrado pela filha de Faraó. Alguns comentaristas bíblicos afirmam que aquele banho que a princesa tomava era um tipo de banho cerimonial. Então, quando Moisés chega no cesto durante o banho, ele passa a fazer parte do ritual. E isso motivou a princesa a adotá-lo como filho. Seja como for, a princesa adota Moisés como filho e ele passa a ser protegido dentro da casa de Faraó. E nós não podemos ignorar isso, né? Aquele que é o autor da perseguição contra os hebreus, ele passa a ser o protetor e o educador de Moisés, né? E durante dura perseguição, Moisés é protegido dentro da casa do Faraó, comendo na mesa dele. E eu fico pensando se em algum dia Faraó acordou à noite e foi pegar Moisés lá, sentindo dor de barriga no meio da noite. É o tipo de situação que pode ter acontecido. Todo avô faz isso com o neto, de vez em quando. Resumindo então, e um dia Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, foi chamado para fazer aliança entre o povo e Deus. Moisés também vai trabalhar para transformar um grupo de ex-escravos em uma nação soberana e autônoma. Outro detalhe interessante é que o povo que entrou no Egito sob a liderança de José era um. O que saiu com Moisés foi outro, 400 anos depois. Então são pessoas que já nasceram escravas. Então eles não se enxergavam como nação, não se viam como povo. Era um simples povo dominado e agora ia se tornar uma nação. Então transformar um grupo de ex-escravos numa nação é realmente uma grande missão, uma tarefa muito dura que Moisés teve que enfrentar. E enquanto isso, Moisés preparava o povo para entrar na terra prometida. Aquela que lá em Gênesis capítulo 12, Deus promete a Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei. E é lá que Moisés vai. Nosso tema de hoje está em Êxodo capítulo 32, que conta a história de um momento em que Israel cria um bezerro, um boi de ouro, para que ele fosse adorado como se fosse o Deus de Israel. Moisés sobe no Monte Sinai, fica lá 40 dias e 40 noites, enquanto tem comunhão com Deus, e vai receber depois as tábuas da lei. Quando Moisés desce, o povo construiu um bezerro, e está adorando o bezerro e praticando rituais de adoração a esse bezerro. O povo imaginou que Moisés não ia voltar. Poxa, eu saio do deserto, eu
estou aqui no pé do Monte Sinai. Moisés está lá há 30, 35 dias, sei lá quanto tempo, quando começaram a fazer o bezerro, né? E se Moisés não voltar mais, vou continuar aqui? Então eu preciso de uma divindade, eu preciso de algo para que eu possa seguir. E aí eles criam o bezerro de ouro. Quando Moisés desce, fica indignado com aquilo, quebra as tábuas da lei, simbolizando que o povo não era digno da lei de Deus. E então Moisés volta ao monte, depois que ele faz uma purificação entre o povo, ele sobe de novo no Sinai para orar pelos pecados do povo e descer novamente, agora pela segunda vez, com novas tábuas da lei, escrito do mesmo modo, pelas mãos de Deus. Irmãos, o capítulo 32 até o 34, ele representa uma interrupção na narrativa. Até o capítulo 31, está sendo narrado como é que é preparado o templo, os utensílios sagrados. E no capítulo 32 tem uma quebra, que vai me dar detalhes desse momento de apostasia, né? Apostasia é o desvio da fé, de quando o povo de Israel vai criar esse bezerro. Volta comigo, capítulo 31, o último versículo do capítulo 31 de Êxodo. Êxodo 31, 18. Pode manter a Bíblia aberta, irmãos. Eu vou dar uma colher de chá para quem não trouxe a revista hoje. E vamos acompanhar o Êxodo 32. Mas o último versículo de Êxodo diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. E aí quando entra no capítulo 32, parece que volta na história, né? O verso 31 já diz que recebeu as tábuas. No 32 ele volta e dá detalhes do que aconteceu nesse momento que o povo recebe as tábuas com os mandamentos, com a lei de Deus. De todo modo, esses 4 capítulos vão nos ensinar sobre isso. Mas eu só terei tempo aqui hoje, no máximo, dos 6 primeiros versículos do capítulo 31. Mas eu espero fazer esse avanço e concluir o tema com os irmãos. Vamos lá então, Êxodo 32 diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça-nos deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Meus irmãos, Moisés milagrosamente tirou o povo do Egito. Vamos lembrar que Moisés desafia sozinho, né, o faraó. É ele e Arão, mas é a autoridade de Moisés, é a fala de Moisés que nós vemos na narrativa bíblica o tempo todo. E ele tira o povo de lá. Depois Moisés abre o mar vermelho, o povo... É claro que foi Deus quem abriu, mas quem estava lá era Moisés. Quando o povo passa. E aí, as pessoas, os israelitas ali, entenderam errado. Entenderam que somente através de Moisés eles seriam capazes de receber essas bênçãos e receber esses atos miraculosos de Deus. E aí quando Moisés esteve ausente, ninguém mais entendeu que Deus estava com eles. Esse aqui é uma falha que muitas pessoas sofrem até hoje. Quando eu penso que sem aquele pastor específico, sem aquele professor específico, sem aquela pessoa especificamente que ora por mim, eu não sou capaz de alcançar as bênçãos de Deus. E nesse momento, o povo de Israel esqueceu que independente de Moisés, foi Deus quem tirou do Egito. E mesmo se Moisés não estivesse lá, Deus ainda estaria com eles. Deus não os tiraria do Egito para abandoná-los no deserto. E Deus não abandonou. Mesmo sobre muitas ocasiões em que o povo pecou, em que o povo murmurou contra Deus, Deus ainda esteve com eles. Porque Deus nos ama, independente dos nossos pecados, né? Deus nunca vai amar o nosso pecado, mas Ele sempre vai amar o pecador. Eu brinco que o defeito de Deus é gostar de pecador, porque Deus ama nós enquanto pecadores, né? Ensina que não pequemos, mas o apóstolo João fala que se nós pecarmos, Jesus é o nosso advogado. E o povo esqueceu desse momento. E tem outra questão, é que os anos, né? Eu digo os anos, que aquela geração lá não tinha mais de 100 anos, né? Mas os séculos vividos no Egito trouxeram muita familiaridade com o culto pagão egípcio. Os egípcios eram um povo extremamente politeístas, né? Tinha Deus para tudo.
chega muito próximo do que nós sabemos da mitologia grega hoje. Tinha o deus da plantação, da colheita, da fertilidade, do sol. Aí tinha o deus da praga, tinha o deus da guerra. E vamos encontrar aí um verdadeiro panteão de deuses, né? Uma série de deuses que eram adorados no Egito. E o povo de Israel sofre um fenômeno que nós chamamos em antropologia de aculturação. É quando o indivíduo, ele vive perto, até dentro de outra cultura, e passa a absorver traços dessa cultura. Isso é uma coisa muito comum, né? A gente conhece pessoas aqui que lá moram 1 ano nos Estados Unidos, voltam e não falam com sotaque português. Tem pessoas que passam por isso. Quando os israelitas vivem no meio dos egípcios, eles começam a achar natural o culto a outros deuses. E aí eu tenho um povo extremamente, historicamente monoteísta, vendo com naturalidade o culto a vários deuses. Vendo com naturalidade, a ponto de pensar que eles podem também admitir um Deus para eles. Porque tudo bem, todo mundo faz. Os povos vizinhos fazem e também prosperam. Os povos vizinhos são assim e também são bem-sucedidos na guerra. Os egípcios são assim e nos dominavam, éramos escravos deles. Então não é tão ruim assim pensar em uma pequena divindade a qual eu posso adorar. E esse processo de aculturação foi muito grave para os judeus, né? E vai custar muito caro para eles. Quando Moisés estava perto, que Moisés podia ensinar, que Moisés podia exortar, que Moisés animava o povo, a fé de ninguém tremeu. Mas no momento em que estava sem Moisés, o povo olha e fala: se Moisés não voltar, eu não posso continuar no deserto aqui, eu não sei o que fazer. E essa é mais uma falha muito perigosa dos israelitas, porque imaginavam que a única pessoa que pode pregar para eles é aquele pastor específico, né? A única pessoa que pode ensiná-los é aquela pessoa, e não existe outra. E o povo esqueceu de que a liderança sobre eles nunca foi Moisés, mas foi Deus. Nunca foi Moisés, mas foi a mão de Deus que estava lá com eles. Como conosco hoje, né? Temos liderança aqui nessa igreja, claro que tem. Mas não podemos esquecer que acima dela, quem nos lidera diretamente é Deus. E é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos protege, é a graça dEle que nos salva. Os israelitas esqueceram disso, que o que mais valia era a presença de Deus. Ainda no versículo 1, o povo de Israel pede a Arão que faça para nós deuses que nos conduzam. Aqui tem um detalhe, que a tradução diz façam deuses, e é feito só um bezerro, mas no original aqui ele usa o hebraico Elohim, que é o plural de Deus, né? Trazer para deuses. Talvez o pedido do povo fosse que forem feitos vários deuses para copiar o panteão egípcio, e Arão só faz um. Nós vamos entender por quê daqui a pouco. A intimidade de Moisés com Deus era tão forte, tão intensa, que o povo pode ter pensado que outra pessoa não conseguiria ter tamanha intimidade com Deus. E esse pode ter sido o medo do povo, de pensar assim: Arão é o líder na ausência de Moisés, mas Arão não tem a intimidade que Moisés tem com Deus, e nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus sem Moisés. E como o povo já tinha aprendido no Egito, expliquei para os irmãos do processo de aculturação, eles enxergaram que uma alternativa viável seria construir uma divindade, seria fazer um bezerro para que eles pudessem adorar. Salmo 81, versículo 11 diz assim: mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não me quis. Independente da condição, das circunstâncias, independente de quem está perto de você, nós não podemos abrir mão da presença de Deus, né? E não podemos nos entregar a um caminho mais fácil na tentativa de alcançar a Deus, porque seja lá para onde Deus está me levando, um outro Deus não pode levar, uma outra imagem não pode levar para o mesmo lugar. E o povo de Israel decidiu pagar para ver, né? E vão se arrepender amargamente por isso. Nós estamos estudando isso aqui hoje. No versículo 2 diz assim: e respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres e dos seus filhos e das suas filhas e tragam-nos para mim. Engraçado como é que um povo escravo está cheio de brinco de ouro, né? Pulseira de ouro, corar de ouro, anel de ouro. Possivelmente esses adereços de ouro foram adquiridos na fuga do Egito.
vamos fugir do Egito? Então deram um jeito ali de conseguir alguns adereços de ouro para levar com eles. E eu acredito aqui que Arão tentou intimidar o povo quanto a trazer essa oferta, quando ele pede para que as pessoas trouxessem pertences pessoais. Arão pode ter pensado assim: quando eu pedir para essas mulheres tirarem os brincos, as pulseiras, tirarem os adereços do cabelo, eles vão desistir desse negócio de criar outro Deus, vão deixar isso para lá. Só que no versículo 3 está escrito: e todos tiraram os seus brincos e os levaram a Arão. A vontade de ter um Deus em que eles pudessem tocar, em ter uma imagem a qual eles pudessem entender o formato dela, foi mais forte do que a vaidade de perder os adereços, e foi mais forte do que abrir mão das poucas coisas de valor que eles tinham. Entregaram tudo para Arão. E aqui nós temos um problema, porque se Arão, ao invés de ter dito para o povo, nós não vamos criar uma imagem, quando ele disse assim: então traz as suas coisas pessoais para que façamos esse bezerro, quando o povo traz, Arão não teve alternativa, ele teve que agora continuar o que ele mesmo começou, e era a hora dele fazer. Meus irmãos, Arão devia ter lembrado o povo do que Moisés disse em Êxodo 20, versículo 3 e 4, podem voltar na Bíblia comigo, capítulo 20, versículos 3 e 4. Êxodo capítulo 20, verso 3. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvará diante delas, nem as cultuarás. O povo aqui não tinha desculpa de pensar assim: mas não tínhamos lei que nos ensinasse que era proibido criar imagem para ser adorado. Não, Êxodo capítulo 20, Moisés já tinha dito que não era para fazer imagem de nada, para que eles pudessem adorar. E aqui a posição de Arão deveria ser irredutível, deveria ser curto, grosso não precisa, mal educado não precisa, mas devia ser curto, e dizer assim: povo de Israel, Moisés acabou de falar que nós não podemos fazer imagem, nos adorar diante delas. Nós não vamos fazer. Se a pena for morrer no deserto de sede ou fome, nós vamos morrer, mas nós não vamos obedecer a palavra de Deus. Essa deveria ser a posição de Arão. Mas o que Arão faz? Arão cria uma decisão politicamente correta, que era tentar harmonizar o culto pagão da época, daqui a pouco eu vou explicar, com a adoração a um Deus único, e harmonizar isso com o culto pagão da época. Arão tenta criar aqui uma religião de meio caminho, em que tivesse a adoração ao único Deus de Israel, e que tivesse ao mesmo tempo uma semelhança muito grande com os deuses daquela época. Porque quando fala, lá no versículo 1, está no plural: faça-nos deuses. No original hebraico está no plural também, especialmente com o uso do hebraico Elohim, para deuses. E quando Arão cria, ele cria um bezerro. Ele não cria vários, ele cria um. E depois ele vai dizer: esse aqui é o seu Deus que te tirou do Egito. O que Arão está fazendo, na verdade, é criando uma imagem para que essa imagem representasse o Deus de Israel. É isso que ele está fazendo aqui. E Arão tenta ser politicamente correto. E os alunos do IBCamp estão aqui, vão lembrar que eu já disse isso várias vezes, que o teólogo, o pastor, ele não pode ser politicamente correto. Ele tem que ser biblicamente correto. Seja lá o que acontecer, nós não podemos abrir mão do que está escrito na palavra de Deus. Precisamos obedecê-la. A Bíblia é nossa única juíza e mestra. A Bíblia é a única arma, ferramenta e lei que nós temos para obedecer. E nós estudamos e entendemos a palavra de Deus e fazemos o que nela está escrito. Nós não podemos abrir mão disso. Arão por um instante abriu mão desse conceito de ter a palavra de Deus como único guia. E quando Arão
fez isso, ele ajudou o povo que já estava querendo se desviar de Deus a conseguir pecar. Versículo 4 diz assim: ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo no ídolo que moldou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então dissera: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. A ideia de Arão era essa, como eu acabei de falar, de criar uma imagem, que essa imagem pudesse representar Deus, e através da adoração a essa imagem, que Deus fosse adorado. Esse era o objetivo de Arão, de criar uma representação de Deus. É algo que nós hoje, como igreja evangélica, rejeitamos totalmente. Nós não aceitamos nenhum tipo de imagem que possa representar, imagem ou símbolo, nada que possa representar a Deus. E foi o que Deus fez. Porque seria muito incoerente da parte de Arão que ele soubesse que o Deus de Israel tirou o povo do Egito, e aqui nesse momento aos pés do Monte Sinai, que ele dissesse que esse bezerro foi quem tirou do Egito. Então na verdade ele estava dizendo que aquele Deus, aquele boi de ouro, ele representava o Deus de Israel, onipotente, todo-poderoso, criador do céu e da terra, e que tirou o povo do Egito. A tradução aqui, o original hebraico usado para bezerro, ele também pode ser traduzido para boi, também para boi, adulto, e não apenas o bezerro. É interessante, tem alguns paralelos no Oriente, no mundo antigo, ali no Oriente Médio, quanto à adoração a bois, né, a bovinos como divindade. Havia adoração ao boi Mineves em Heliópolis. Era um culto muito comum na época, está bem distante de Israel, mas é um paralelo daquele tempo lá. O Horus, boi negro, também era adorado como divindade na terra de Gósen. Era muito próximo de onde os israelitas estavam. Existia também o culto ao boi, também a um boi semelhante a Horus, só que não era um boi negro, um boi preto, que acontecia também a noroeste da terra de Gósen. Havia adoração ao boi Apis, que era um boi egípcio, que era um símbolo de fertilidade e força. O touro, ele é o animal de Baal. Estão lembrados de Baal, lá que teve Elias, que desafiou os profetas de Baal, né? E várias vezes esse deus Baal aparece. Quando Baal é representado montando algum animal, ele está montando um boi, está montando um touro, que é o animal dele. E todos conhecem muito bem que até hoje um bovino é adorado, né? Na Índia a vaca é adorada como sendo uma divindade. Nós não estamos muito longe, né? Tão longe assim, da ideia de adoração a bovinos nos nossos dias, nos dias de hoje. Então Arão, é provável que ele não quisesse acabar com a adoração a Deus no Egito, mas é mais provável que ele quisesse criar uma imagem que fosse acessível aos hebreus recém-libertados do Egito e que conviveram a vida toda com essa adoração a bois, né, a divindades bovinas, enquanto vivia no Egito. Então, Arão pensou que se ele entregasse a adoração a Deus nesse formato de cultuar uma divindade bovina, a religião ficaria mais acessível aos hebreus. É uma coisa que aconteceu com a adoração de Maria, mãe de Jesus, pela Igreja Católica, né? Com a queda do Império Romano no século V depois de Cristo, o Império Romano foi tomado pelos turcos otomanos, né? O Império Romano do Ocidente. E os turcos, eles acreditavam em divindades femininas, né? Em deusas. E os cristãos oferecem divindades masculinas, né? Deus, Jesus, é homem. E aí, para poder tornar o cristianismo mais acessível aos turcos otomanos, o Papa acabou criando o culto mariano, a adoração a Maria, mãe de Jesus, para que fosse mais fácil a conversão desses turcos e mantivesse o poder da Igreja Católica sobre o atual Império Romano, né? Os turcos, eles invadiram o Império Romano para se tornarem romanos, não foi para destruir totalmente o nome dos romanos. E algo semelhante mas Arão tentou fazer aqui, porque o povo muito acostumado à adoração de boi, quando eu crio um boi, esse aqui é o seu Deus, tirou do Egito, ficaria mais fácil crer nessa divindade. Só que aí tem um problema.
Um boi, um bezerro, simplesmente não pode representar o nosso Deus que é todo poderoso. Representação nenhuma é digna de representar a Deus. O antigo Papa, o Bento XVI, hoje o Bento Ratzinger, tem uma frase dele que é muito curiosa, e para nós é quase uma sumidade, que ele fala que uma igreja que tem Cristo por cabeça não pode ter um homem por representante, porque nenhum homem é digno de ser representante de Deus. Isso é uma palavra de um ex-papa, que ainda está vivo, mas não é mais o líder supremo da Igreja Católica. Mas essa frase é muito interessante, do Papa entender que ninguém é digno de ser representante de Deus. E aqui Arão não percebeu isso. Imaginou que Deus aceitaria ser reduzido a uma imagem. Deus não aceita ser reduzido a essa imagem, não. Vamos, versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão, e o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Algumas traduções dizem para divertir-se. Meus irmãos, quando Arão viu o sucesso que foi o lançamento do bezerro de ouro, ele quis: agora vamos criar uma festa aqui para adorar essa divindade, porque deu certo. Mais tarde, ainda no capítulo 32, Arão vai justificar para Moisés que o povo estava querendo fazer uma revolta civil contra ele ali, por falta de um Deus. Quando ele criou o bezerro, abafou o caso. Ele criou o bezerro, o povo aceitou. E aí ele diz: essa é a festa do Senhor. Mais uma vez, Arão tentando harmonizar o culto pagão da época com a adoração ao Deus de Israel. Quando Arão entende que adorar ao bezerro é a mesma coisa de adorar o Deus Todo-Poderoso, e ele vai chamar de festa ao Senhor Deus de Israel a mesma festa de adoração ao bezerro. E Arão está ali tentando tornar a adoração ao nosso Deus uma festa pagã, tentando fazer a adoração ao nosso Deus uma festa de adoração a vários deuses. O modo como o versículo está escrito na Bíblia hebraica, o versículo 6, ele sugere o mesmo padrão dos cultos pagãos. Vocês acompanham comigo o versículo 6? Ele diz assim: ofereceram holocausto, trouxeram oferta, comeram e beberam e divertiram-se. É exatamente o roteiro de um culto padrão, pagão, daquela época. No nosso culto hoje, nós cantamos, nós oramos, nós meditamos na palavra, nós oramos de novo. E nós cremos que assim estamos dando o culto a Deus que Ele merece. Todas as nossas reuniões têm esses três elementos. Tem canto, tem oração e tem reflexão na palavra de Deus. Pelo menos esses elementos tem. Aqui o culto pagão tinha esses elementos: de oferecer holocausto, de oferecer oferta, de comer e beber e divertir-se. Agora aqui tem um detalhe muito intrigante, porque a NVI, quem está usando a nova versão internacional, está vendo no versículo 6 o final: divertir-se. Quem tem a Bíblia Almeida corrigida, atualizada, quem tem a Bíblia Almeida do século 21, Bíblia de Jerusalém, está escrito divertir-se. O povo entregou a diversão. Eu fiquei intrigado com isso, e eu encontrei que essa mesma palavra, que é traduzida para divertir-se na Bíblia, na tradução do Almeida, em Gênesis 26, versículo 8, essa palavra, ela é traduzida para acariciar, para dizer o que Isaac está fazendo com Rebeca. Está fazendo um carinho em Rebeca. A mesma palavra, para acariciar. E ainda em Gênesis, no versículo 39, no capítulo 39, versículo 17 de Gênesis, essa mesma palavra que traduz em Gênesis 26 para acariciar, e em Gênesis 32, em Êxodo 32, 6 para divertir-se, essa mesma palavra a esposa de Potifar usa para acusar José, para dizer o que José queria fazer com ela. Os irmãos sabem muito bem qual foi a acusação que José recebeu. E a mulher de Potifar usa a mesma expressão hebraica para dizer que José queria abusar dela sexualmente,
A mesma palavra é usada em Gênesis 26:8, para dizer que Isaac acariciava a Rebeca, e essa mesma palavra foi usada aqui no culto à adoração ao bezerro, e que foi traduzido para divertir-se. As festas pagãs da época continham intimidades sexuais. Era comum na adoração pagã da época que o culto acabasse em intimidade sexual entre os participantes, como um símbolo de fertilidade e força. E não está muito longe da gente não. Disse que Maomé, que Alá deu para Maomé a força sexual de 100 cavalos. E aqui no culto pagão isso acontecia. Irmãos, o uso desse verbo aqui, traduzido para nós para acariciar, abusar, divertir, dentro do culto ao bezerro de ouro, no meio desse tipo de culto pagão em que envolvia intimidade sexual, para mim eu não tenho dúvidas de que Israel praticou o mesmo intercurso sexual no culto ao bezerro de ouro. Tanto é que mais à frente, no versículo 18, quando Moisés desce, vai conversar com Josué, acompanhe comigo. Verso 17, 32:17, diz assim: quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. E respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço som de canções. Mais uma vez, os tradutores da Bíblia tentam ser bem, usar o eufemismo, de uma forma muito particular. Mas aqui eu tenho 3 variáveis da poesia hebraica. É o canto de alegria, utilizado tradicionalmente para agradecer a Deus por uma bênção recebida. O culto de batalha, que é aquela música cantada antes de ir para a batalha. E esse terceiro aqui não era cantado por Israel, porque dava a ideia de uma festa que continha orgia sexual. Não é uma constante, a palavra é usada em várias, como em outros momentos, com um significado semelhante. Mas dado o contexto do capítulo 32 e o versículo 6, e as variações do verbo aqui, traduzido para acariciar, divertir e abusar, eu não tenho dúvidas, E o que deixou Moisés irritado foi ouvir uma música semelhante ao que se ouvia em cultos pagãos da época durante os rituais de orgia sexual. E eles vão acontecer aqui no versículo 6. Irmãos, versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Algumas traduções dizem: porque este seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Meus irmãos, durante um instante, Deus não se identificou com o povo de Israel, a ponto de dizer para Moisés: esse povo é seu, não é mais meu. Misericórdia, que Deus nunca fale isso de mim, nem de você, nem da Assembleia de Deus de Campinas. Vai dizer assim: pastor Oídes, essa sua igreja. Misericórdia, que isso nunca aconteça. E que Deus diga: essa é a minha igreja que eu vou levar para os céus um dia, não é? Essa é a minha igreja que eu morri por ela. E Deus envia Moisés de volta para libertar o povo mais uma vez. Só que a primeira vez era para libertar o povo da escravidão no Egito, e agora é para libertar o povo de Israel dele mesmo, para libertar os israelitas do pecado. Irmãos, começando as minhas conclusões, eu vou começar a orar a Deus para que, se eu pecar, se eu me desviar dos caminhos do Senhor, que Ele me envie alguém para me trazer de volta para Deus. Porque o povo de Israel estava pecando, e Deus enviou novamente Moisés para libertar o povo, para trazer de volta para Deus. Que se eu me desviar dos caminhos do Senhor, que Ele me envie alguém que possa me trazer de volta para Deus. Se um dia a nossa família se desviar do Senhor, que Ele envie alguém para nos trazer de volta, não nos deixe no pecado. Nós não temos condições de libertar nós mesmos, mas o Senhor é quem nos liberta, e que Ele sempre envie alguém.
Irmãos, Deus já tinha dito para o povo, para não fazer imagem. Fabricar imagem, mesmo que seja para representar Deus, é uma afronta a Deus. Todo tipo de símbolo que possa representar a Deus ou representar a presença de Deus é algo que Deus rejeita. Até porque nada que existe nessa terra é digna de representar o poder de Deus. Isso é uma coisa muito séria. Sabe em João, quando aquele versículo que todo crente sabe de cabeça, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Agostinho de Hipona fala que, Santo Agostinho, para quem é da filosofia, de que o amor de Deus pelo mundo foi tão grande, que se Deus desse qualquer coisa criada, não seria suficiente para representar o amor de Deus pela humanidade. Aí Deus deu dele mesmo, quando enviou Jesus para morrer pelo nosso pecado. Porque nada que existe nesse mundo é suficiente para representar o amor de Deus. Quando Deus enviou Jesus, sendo Deus triuno, Deus enviou Ele mesmo para morrer pelos pecados. Irmãos, quando Deus quis um homem para representar Ele, Deus enviou Ele mesmo e enviou Jesus. Então nós não temos condições de criar nenhum tipo de símbolo capaz de representar a Deus, porque nem o próprio Deus fez um símbolo para se representar, mas fez Ele mesmo quando enviou Jesus. Nada é digno de representar a Deus senão a Ele mesmo. Hoje nós não fazemos bezerro de ouro, não, mas fazemos arca da aliança que entra pelo meio do culto, e a igreja gosta disso. Temos estola sacerdotal que o pastor tem que usar em algumas igrejas, porque isso é o que representa a Deus, né? Tem água ungida que a pessoa ora em cima da televisão e você bebe essa água ungida. Tem lenço ungido, tijolo ungido, vassoura ungida, martelo ungido, obrigado, martelo ungido. E esse tipo de coisa para representar o poder de Deus, eu vejo que está quase chegando próximo da adoração do bezerro de ouro contemporâneo, né? De uma adoração ao bezerro de ouro atual. Nós não precisamos desses símbolos, porque esses símbolos são usados em outras religiões, e eu não posso copiar o modelo e trazer aqui para a igreja. O pastor Wildes nunca ungiu uma água e mandou beber, graças a Deus por isso. Mandou criar vergonha e orar mais, né? Diferente. Você vai ler mais a Bíblia, está lendo pouco, porque isso é o que nós precisamos para alcançar Deus, né? Irmãos, Arão tentou enquadrar o culto a Deus nos padrões da época, nos padrões da época que ele vivia. A adoração a Israel é totalmente única, a adoração a Deus. Não pode parecer em nada. Eu não posso pegar traços de outra religião e trazer para dentro da minha. Mesmo que isso seja socialmente aceito, nós não podemos fazer, porque a Bíblia não diz que eu devo fazer. E hoje, nós não criamos bezerro de ouro, mas nós temos carnaval gospel, festa de São João gospel, boate gospel, né? Cerveja gospel sem álcool, procissão para o templo sagrado, não sei aonde, em São Paulo, e as pessoas vão, admitindo traços culturais do nosso país dentro da igreja, admitindo rituais de outras religiões, disfarçados de rituais evangélicos, mas não são. E muita gente aceita isso e pratica essas coisas. Irmãos, beber água ungida é uma prática católica, água benta. Só quem benzeu foi o pastor, mas para mim é benta do mesmo jeito. Fazer voto de silêncio é uma prática budista. E tem igreja dita evangélica que faz voto de silêncio. Vai me assistir pela internet aqui, mas é verdade. Queimar pedido na fogueira é uma prática hinduísta. Tem igreja que escreve o pedido no papel, vai lá na fogueira e queima o pedido lá. Isso é uma prática hindu. Regressão. Tem gente que faz regressão, volta lá para a sua infância, faz a posição do ventre. Isso é uma prática do espiritismo.
E tem igreja evangélica praticando rituais espíritas dentro da igreja. Sabe aquele pastor que sabe o nome do demônio? Sabe o nome, sobrenome, de onde vem, para onde vai, de onde mora? Eu tenho uma dúvida. Onde é que o nome desse tanto de demônio está aqui na Bíblia? Não tem. Sabe onde tem? Em manual de candomblé, de ubanda, de quibanda, de tudo. E o pastor está lendo essas coisas para poder ensinar aqui na igreja, ao invés de ensinar a palavra de Deus. Irmãos, isso está errado. Isso não está certo, não. Bem que o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, alguns abandonarão a fé e ensinarão a ensinamentos de demônios. Martim Lutero disse uma vez que toda doutrina que não provém das Escrituras deve ser rejeitada, mesmo que ela faça chover milagres todos os dias. Se não vem da Bíblia, não me interessa. Se não vem da Bíblia, eu não vou praticar. Tem um outro personagem muito importante, que influenciou muito Martim Lutero, que é o Bernardo de Claraval. Ele disse o seguinte: não devemos nos calar diante dos erros da igreja. É melhor criar um escândalo do que abandonar a verdade. Nós não podemos abandonar a Bíblia jamais. Vou repetir, não podemos ser politicamente corretos. Precisamos ser biblicamente corretos. O que a Bíblia ensina, é isso que eu vou fazer. Talvez o maior pecado dos israelitas foi tentar reduzir o Deus de Israel, o Deus que é todo poderoso, o Deus que põe um pé no oceano e coloca o outro pé na terra, o Deus que se curva para olhar o céu e a terra, o Deus que, se tirasse o espírito dele, toda a carne voltaria ao pó. Tentou reduzir esse Deus ao Deus que disse: haja luz e houve luz, a um pequeno boi de ouro, a um pequeno Deus bezerro. Vamos, um Deus que fez o céu e a terra não pode ser trocado por um ritual. Talvez o que os israelitas mais tivessem dificuldade é de como é que eu posso adorar a Deus sem um ritual. Porque com Moisés lá, Moisés ensinava, né? Moisés conduzia o povo. Sem Moisés, faltou um ritual para ser praticado. Faltou uma religião para eu fazer. Faltou. E aí eles fazem o bezerro e passam até a religião para eles. Querida igreja, Deus não busca praticantes de ritual. Deus busca adoradores. João 4:23, que adorem em espírito e que adorem em verdade. Ser um adorador, ritual não é importante não. Tiago 1:27, a religião pura, religião que agrada a Deus, é cuidar dos órfãos e das viúvas, e não deixar se contaminar com o mundo. Miqueias capítulo 6, versículo 8, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que ame a justiça, pratique a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Eu quero terminar em Jeremias capítulo 31. Os irmãos podem abrir a Bíblia comigo? Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Verso 32. Não serão como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, pois todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Esse finalzinho do versículo é para a gente, Assembleia de Deus de Campinas. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia. Vamos orar juntos, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, e nos ensine a adorá-lo verdadeiramente. Nos ensine a buscar a sua presença acima de qualquer coisa. Vocês podem orar comigo?
Oh, Deus poderoso. Nos perdoa quando nós te adoramos erroneamente, quando não entendemos qual é a sua vontade, como é que o Senhor quer ser adorado e qual a nossa condição diante do Senhor. Deus, nos ensina a ser adoradores, que conhecem a sua palavra e te adoram de todo o coração. Nos ensina a buscar a sua palavra todos os dias e a tocar o seu coração. Pai, nos dá intimidade com o Senhor e conhecimento da sua palavra, para que não pequemos e andemos com o Senhor todos os dias. Pai, nós não queremos pecar, não queremos nos desviar, não queremos te entregar um culto mal feito, um culto sujo. Pelo contrário, queremos te entregar a melhor adoração, o melhor culto. Nos ensina a fazer isso, Pai, em nome de Jesus.